Olá, meninas. Primeiramente, queria agradecer à Vanessa por ter me convidado para estar compartilhando um pouquinho, né, sobre a empresa limitada e Sole Trader aqui para vocês. Queria começar me apresentando, né? Quem sou eu? Sou a Maína Constantini, sou empresária e contadora há 4 anos aqui no Reino Unido. Sou especialista em VAT Return, Tax Return, Management Accounts, Payroll e contabilidade para empresa limitada aqui no Reino Unido. Sou apaixonada por ajudar empreendedores a crescer o seu negócio de forma saudável e sustentável. Acredito que somente por meio da organização financeira e contábil e tributária é possível você construir uma empresa saudável para obter e usufruir de uma vida livre. Eu preparei esse slide aqui, eu tentei resumir de uma forma bem mais simples, mas ele é um pouquinho complexo quando chega na parte dos impostos, né, das tributações, ali, da classificação do National Insurance. Mas vai ter algumas partes que vai estar bem repetitiva para vocês entenderem de uma forma, assim, começar a diferenciar a obrigação tributária do sole trader e do limited company, né? Muitas pessoas acham que é quase a mesma coisa, mas não é. Então, vamos lá. Sole trader, definição de sole trader, né? De forma mais simples, operar um negócio. Primeiro aqui, só para deixar bem claro, voltando a esse slide, o sole trader é aquele autônomo do Brasil, né? Ele é o indivíduo. Ele não é o MEI do Brasil, ele é o autônomo mesmo. Ele não tem registro como uma empresa pequena. Ele não gera um número, ele gera um número de UTR, que é como se fosse o número do FGTS. Da mesma forma, a empresa limitada, ela gera seu próprio número de UTR, que é como se fosse o número de FGTS, e ela gera um número de registro de empresa. Então, o autônomo, ele não vai ter esse número de registro, tá? Definição de sole trader. Forma mais simples de operar um negócio, o indivíduo é o único proprietário e responsável pelo negócio. Não há distinção legal entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né, que é a empresa. Limited Company é uma entidade legal separada dos proprietários, pode ter mais de um proprietário, diretores e acionistas. Por exemplo, se tiver um diretor, que é quem controla a empresa, né? Quem faz ali, que cuida da empresa, que faz a parte de vendas, que faz o negócio acontecer, ele pode também ter acionistas, pessoas que só investiram, mas que não estão ali ajudando no negócio. Eles só querem saber se a empresa tiver lucro, eles querem a parte dele. Então, funciona dessa forma, que é o mesmo estilo que funciona em qualquer lugar do mundo, até mesmo no Brasil. A responsabilidade dos proprietários é limitada ao valor das ações que possuem ou garantias que fornecem. Exemplo, uma empresa é incorporada e tem 2 sócios. Isso não necessariamente quer dizer que a metade da empresa pertence a um e a outra metade pertence a outro. O que define qual a porcentagem que cada um tem é quando a gente incorpora a empresa e estipula. Esse sócio A tem 25% e o sócio B tem 75%. Isso também pode ser mudado ao decorrer do tempo. O sócio A pode comprar mais ações do sócio B e vice-versa. Ou um deles pode sair e vender as ações para o outro, tá? Isso não precisa permanecer dessa forma até fechar a empresa ou vender a empresa, tá bom? Principais diferenças. Ah, sole trader, propriedade e controle. Propriedade única e controle total pelo empresário. Limited company, propriedade dividida entre acionistas e gestões pelos diretores. Sobre a responsabilidade legal, a responsabilidade é ilimitada, o empresário responde com seus bens pessoais e por dívida. O que isso quer dizer? Que o autônomo, ele é totalmente responsável pela dívida de impostos, pela todas as dívidas que ele tem ali no business dele, porque ele é a própria empresa, né? Diferente da empresa limitada. Responsabilidade é ilimitada, é limitada. Os proprietários só perdem os que. Desculpa, gente, eu fico um pouco nervosa aqui na hora que fala que tá gravando. É normal, né? Fica tranquila, Maína, sua primeira aula, né? É É assim a mesmo. primeira aula Mas e eu fico aqui, assim, ó, ai você meu pode Deus.
Eu sei que você é uma profissional incrível e a gente faz consulta sempre, então é como se você realmente estivesse fazendo uma consulta aqui com algumas advogadas que querem tirar dúvidas sobre a declaração de imposto na Inglaterra. É basicamente isso. É bom que fica gravado, que daí elas podem assistir de novo, né? Uhum, exatamente. E sanar É as muita dúvidas. informação, a gente sempre tem que assistir mais de uma vez. É bastante coisa. Então, a empresa limitada, ela é limitada, os proprietários só perdem o que eles investiram, né? Por exemplo, se cada um investiu 5 mil, compraram computador, compraram coisas do escritório mesmo, tarará, e a empresa tinha dívidas. Então, o que acontece quando vai para a parte, né, jurídica? A Receita Federal segura os bens deles, dinheiro na conta, para pagar as dívidas, os fornecedores, os suppliers, quem eles devem, né? E começa do que eles mais devem para os que eles menos devem, assim que eles vão pagando nessa ordem. Mas eles não entram, não pedem os donos, o acionista, para pagar a dívida. Já, né, o sole trader já é o contrário, ele é totalmente responsável de pagar as dívidas de impostos e a dívida que ficaram ali como, né, no sole trader mesmo. Tributação. Pagamento de impostos através do self-assessment, né, que é o imposto de renda. Essa é a forma que ele vai pagar os impostos dele. Feito uma vez no ano, não existe pagar mensalmente, não tem essa opção, ao menos que você faça um parcelamento porque não conseguiu pagar a dívida. Já na Limited Company, a empresa paga imposto de renda corporativo, que é o famoso Corporation Tax, e os proprietários são tributados separadamente sobre os dividendos e salários, né? Que seria ali quando faz a retirada do lucro, quando a empresa termina o exercício fiscal, distribui o lucro. Esses dividendos não é a empresa que paga, né? É o próprio indivíduo, quando vai fazer o seu imposto de renda, ele tem que informar para a Receita Federal que ele teve ganhos como dividendos de 5 mil de todas as empresas que ele é sócio, né? Não só da própria empresa, mas talvez ele é investidor de outra empresa, sei lá, no Japão, e recebeu 2 mil dólares. Então, ele tem que informar tudo isso, mesmo que não seja, que seja em outra moeda, né? Mesmo que não seja aqui no Reino Unido. É, porque ele é residente aqui no UK, então aqui que é o país dele que ele tem que pagar os impostos. Regulamentação. Menos regulada, não precisa enviar relatórios anuais, exceto para o imposto de renda pessoal. Limited Company, mais regulada, precisa registrar no Companies House e enviar relatórios anuais e manter a contabilidade precisa. Esse relatório é enviado uma vez no ano, porém, se você registrar no VAT, você tem que enviar o VAT Return a cada 3 meses ou a cada mês, depende do que a empresa, né, vai se registrar. Folha de pagamento também, como eu havia falado, uma vez no mês, tem que estar enviando. Então, a contabilidade é mais complexa, você tem que ficar mais em cima do que o self-employed, né? Do que o sole trader. Retenção de lucros para o sole trader. O empresário tem acesso direto aos lucros após o pagamento dos impostos. Já na limited company, os lucros são retidos pela empresa e os proprietários retiram os dividendos. Impostos para o sole trader. A taxa de imposto sobre a renda pessoal pode ser mais alta para os lucros elevados. Isso aqui lá na frente eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem por que que ela pode ser mais alta, por que que ela pode oscilar. Para a limited company pode ser mais eficiente em termos fiscais, dependendo dos lucros e do pagamento de dividendos. Imagem e credibilidade. Para um sole trader é menos formal e pode ser visto como menos credível por grandes clientes e fornecedores. Já na limited company mais formal, geralmente vista como mais credível no mercado. Isso já aconteceu com clientes que vieram para mim, que estão na categoria de sole trader, né? E queriam fechar negócios ou fazer compras de alguma mercadoria, e pelo fato de eles serem sole trader, eles não conseguiram. Não conseguiram comprar algum tipo de mercadoria em grande quantidade e também não consegue ter investidores, né? Alguém, vamos investir no meu negócio, mas já vê que a pessoa não tem uma limited company, então você é menos visto, né, no mercado. Como que eu vou ter uma parte do seu negócio, sendo que não tem nem acionista, não tem nada, né, registrado, retificado, então a pessoa já pula para trás, né? Então, pensando em crescer um negócio, pensando em grandes
negócio, parceria, já, melhor opção já é ir mesmo para limited company. Mas se você é um small business, né, eu tenho cliente que é costureira, né, ela só quer fazer aquilo, ela não tem intenção de crescer o negócio, então não faz muito sentido ela pensar na limited company nesse caso, né? Questão de custo. Baixo custo para o sole trader e simples de configurar. Para a limited company, custo inicial mais alto e maior complexidade. Taxa de registro e os honorários contábeis. É bem mais caro, né? Porque como demanda ali, você está cuidando da contabilidade mais precisa, né? Mais no dia a E dia. aumentou recentemente, né, Maína? Tá, esses Sim, tempos para trás eu fui fazer um setup de uma empresa para um cliente, estava 50 libras já. Antes era 11, não era? 12? 12 libras. Olha aí. Nossa, Aumentou mais que muito. duplicou, triplicou. Aumentou muito. Muito, muito, muito. Muito. Todo mundo está reclamando. Mas fazer o quê, né? Fim do negócio. Também é fácil de terminar o negócio do self-employed, né? Do sole trader. Ou você decide fechar, ou se você vir a falecer, ele encerra naturalmente. Já na limited company, se um dos sócios sai, a empresa continua. E você também pode passar a empresa, sai os dois sócios, passa para uma outra pessoa. A empresa continua no mesmo ramo, no mesmo nome. E o negócio vem, né? Por exemplo, a empresa já está no mercado há 5 anos. Mudou, os dois sócios saíram, mudou para um sócio novo. A empresa começa de agora? Não, ela continua com o histórico de 5 anos ali, né? Com o credit score dela, com tudo, contabilidade enviada, não deve impostos, tem todo o registro de que ela vem fazendo lucro, ou o contrário, né? Vem tendo prejuízo, então é até importante quando for comprar a empresa estar analisando sobre esses reports, né? Se está indo bem ou não, é bem importante. Responsabilidade legal. No caso do sole trader, o empresário individual tem responsabilidade pessoal pelas dívidas do negócio. Isso significa que, se o negócio acumular dívidas, o patrimônio pessoal do empresário, como casa, carro, poupança, pode ser usado para quitá-los, né? Que foi o que eu falei, você é a sua empresa, você está linkado, não tem explicação. Tem gente que não entende, eles vão vir atrás de você mesmo, não tem para onde correr, nem para o Brasil. Já na empresa limitada, a empresa é uma entidade separada. Isso significa que a responsabilidade dos diretores e acionistas geralmente está limitada ao montante que investiram. Seus bens pessoais estão protegidos, ao menos que haja fraude ou gestão imprudente. Isso é bem interessante, porque também eu já peguei uma cliente que ela tinha até um benefício ela estava com um problema de saúde muito sério, não estava conseguindo trabalhar, e ela tinha um dinheiro separado, ela queria entrar de sócia com a outra pessoa. Mas ela também não queria perder esse benefício dela, né, que era do Universal Credit, e o da filha dela. Ela sendo na posição de sole trader e ela faturando dinheiro, isso compromete qualquer benefício que ela tenha. Mas ela, na posição de empresa limitada, ela não é a empresa. A empresa pode faturar 1 milhão. Isso não faz ela perder esse direito do benefício dela, porque ela estava inválida, ela tem uma criança, né? Porque se você fatura acima de 50 mil, seu child benefit cai. Então, ela não é empresa, isso não compromete, né? O que é legal, porque são duas coisas bem separadinhas. Às vezes as pessoas não acreditam muito, mas é bem separado. Alguém falou alguma coisa, hein? Foi você, Vanessa? Bom, vou para o próximo. Impostos. Como sou trader, o lucro do negócio é considerado renda pessoal e o empresário paga impostos de acordo com as faixas do income tax, imposto sobre a renda pessoal. Além disso, o empresário é responsável por pagar o National Insurance, contribuição para a Seguridade Social. Isso aqui é o que ferra, né? Porque, às vezes, quando a pessoa é o primeiro ano fiscal dela de pagar imposto de renda, ela se assusta que, além dos 20%, tem mais ali o National Insurance. Infelizmente, para quem é sole trader, vem essa taxinha aí, que é 3,45 pi por semana trabalhada, mais 13% alguma coisa, acho que 13,8, acima de 9 mil.
Então, são dois tipos de National Insurance, que já a empresa não paga, ao menos que ela tenha funcionário e está pagando um salário acima de 10 mil por ano para esse funcionário. Então, a desvantagem, né, para quem está como sole trader, além de pagar um tipo de imposto, paga essas duas contribuições. Na empresa limitada, é uma taxa de 19%, agora subiu para 25%, ganhos acima de 250 mil. Administração e regulação. Um sole trader tem menos obrigações legais e administrativas, não precisa enviar declarações financeiras anuais para órgãos como Companies House, isso torna a gestão do negócio mais simples e barato. Em contrapartida, uma empresa limitada é mais regulamentada, deve manter registros financeiros detalhados e enviá-los ao Companies House anualmente, além de manter a contabilidade e preparar relatórios. Vantagens e desvantagens, né? Do sole trader. Controle total, a vantagem, controle total sobre o seu negócio, estrutura simples e menos regulamentação, menos custos administrativos e contábeis. Desvantagem de ser sole trader, responsabilidade limitada, menos percepção de credibilidade, pode ser tributada a uma taxa mais alta. Vantagem de uma limited company, proteção do patrimônio do pessoal devido à responsabilidade limitada, possível vantagem fiscal dependendo da situação. Essa possível vantagem fiscal é assim, lembra que ele no sole trader, além dele pagar os 20%, ele paga o National Insurance em duas vezes, né? Que é o classe um, classe 2. O classe um é 3,45 por semana trabalhada, porque às vezes o sole trader, ele começou o negócio depois de abril, que é quando o ano fiscal começa, né? Para quem é sole trader. Então, ele começou o ano fiscal dele, registrou ele em agosto, agora. Ele não vai pagar as 52 semanas de National Insurance, ele vai pagar o proporcional desde quando ele registrou. Então, soma 3,45 vezes as semanas trabalhadas que ele estava ativo, mais o outro National Insurance. Essa possível vantagem que está falando no Limited Company, você não vai ter essas obrigações, então você vai pagar os 19% e vai fazer a retirada dos dividendos. Quanto que é os dividendos no momento? Até 50 mil libras, tá? 8,75. Então, é mais vantagem você tirar os dividendos para não ter que pagar esses 20% de imposto, né? Que seria ali do sole trader, do que você pagar ganhos lá no sole trader, você vai pagar os 20% mais os 13% mais esse 3,45, que dá 2%. Então, você vai pagar muito mais, 33, 35%, né? No final das contas. Desvantagem de ser uma limited company, mais regulamentação e obrigações legais, custos adicionais, taxa de registro, contabilidade e auditoria. Processo mais complexo para retirar lucros, salários ou dividendos. Você tem que fazer uma matemática ali, né? Sempre eu falo para os meus clientes colocar eles como um salário na empresa, um salário baixo, colocar a esposa, colocar a irmã, todo mundo, para diminuir os impostos, né? Ter ali um profit mais baixo, porque todo salário que entra, entra como despesa. E o que sobrar para ele, porque a esposa é a esposa dele, então o salário dos dois ficam juntos ali na casa, né? Para pagar as despesas da casa. O que sobrar de lucro, ele vai trazer para ele, como pessoa física, e pagar como os dividendos, né? Retirar os dividendos, que está 8,75 no momento. Aí eu coloquei aqui um exemplo prático, né? João, como sole trader, ele é um consultor autônomo que oferece um serviço de marketing. Ele decide operar como sole trader porque o volume de negócio é pequeno e ele quer evitar complexidade. Ele tem controle total sobre o negócio e paga seus impostos como pessoa física. Mas se por algum motivo o negócio acumular dívidas, ele pode ter que vender seu carro ou casa para pagar. E isso é verdade. Eles vêm atrás mesmo. Maria, como Limited Company, Maria abriu uma loja de roupas online que está crescendo rapidamente. Para proteger seus bens pessoais e melhorar a credibilidade como fornecedores e investidores, ela cria uma Limited Company. A loja paga imposto corporativo sobre lucros e Maria retira dividendos com uma tributação reduzida.
Seus bens pessoais são protegidos contra eventuais dívidas da empresa. Então, Maria foi esperta aqui, né? Opa. Reputação e credibilidade. O sole trader pode ser visto como menos formal ou profissional por grandes empresas ou investidores. No entanto, pode ser uma escolha eficiente para pequenos negócios locais ou serviços especializados, que é o que eu estava falando, né? Se você é uma costureira ou vende bolo. Eu tive uma cliente que veio para mim, ainda é minha cliente, mas eu já tentei explicar para ela que ela não tem necessidade de estar na empresa limitada. Ela é gerente de uma empresa de catering e ela faz bolos à parte. Na empresa limitada, quando eu faço a contabilidade dela anual, ela só vem para mim uma vez no ano. Ela não tem nem necessidade de estar ali fazendo um acompanhamento. A empresa dela não consegue nem se pagar um salário, porque eventualmente, acho que ela vende um bolo, dois por mês. Então, quando você tem um pequeno negócio, não tem a mínima necessidade de ir para uma empresa limitada. Tem gente que tem essa coisa, tem uma empresa, tem uma empresa. Não, você não tem uma empresa, você tem um pequeno negócio registrado numa empresa limitada. E já tem casos que são ao contrário, gente, pessoas que têm um negócio grande, né? Eu já peguei um caso de um cliente que tem um business de jardinagem, tem 5 pessoas trabalhando para ele, e ele ficou por muito tempo na categoria de self-employed, né? De sole trader. Até que eu mostrei para ele o tanto que ele estava gastando com imposto, convenci ele de que ele de fato tinha que ir para a empresa limitada, até mesmo se o ritmasse pegasse ele, porque ele já tinha passado ali do threshold de se registrar no VIT. Então, ele tem um business, ele tem um negócio funcionando, ele tem 5 pessoas trabalhando para ele. Ele precisa entender que ele não é mais sole trader, ele é uma empresa limitada. Às vezes as pessoas ficam com tanto medo, né? Eu vou pagar muito imposto, vou pagar muito imposto, e vem a surpresa. Você vai pagar muito mais imposto na categoria sole trader. Mas na frente eu vou mostrar para vocês a porcentagem, né? Mas só para deixar claro aqui que tem gente que tem essa ilusão, né? Tem uma empresa, mas não está faturando o suficiente para estar ali como limitada, tá bom? Limited Company tem uma imagem mais formal e profissional, o que pode facilitar a atração de investidores e parceiros comerciais. A gente já falou disso também, né? Geralmente vista como mais estável e confiável por fornecedores e clientes. Isso é uma grande verdade. Aqui, sobre os encargos tributários, né? Do sole trader. Eu já coloquei aqui o Tax Rate Man 2024-25, que é o mais recente. De 0 a 12.570, você não paga imposto. Por que que não paga imposto? Porque todo indivíduo tem um subsídio de 12.570, né? Todo ano ele aumenta um pouquinho ou diminui, depende do que eles decidem ah, alterar. Ganhos acima disso, até 50.270, você paga de imposto, só do imposto, 20%. Isso aqui é do lucro, tá? É depois do que entrou, menos as despesas dedutíveis do business. Entre 50.271 até 125.140 libras, você vai pagar 40% de imposto, mais também o National Insurance Contribution. Acima de 125.140 libras, você vai pagar 45% de imposto. Por exemplo, o caso desse meu cliente que tem um business de jardim. Ele estava pagando 45%. Qual, assim, olhando por fora, qual que é mais vantajoso? Você pagar 25% pela empresa limitada, né, baseado no que ele estava faturando, ou 45% mais o National Insurance? Aqui dá para ver nitidamente que ele estava pagando 20% a mais de imposto, mais a contribuição do National Insurance. Então não fazia nenhum sentido ele estar ali naquela categoria como, né, sole trader. Aqui embaixo está pequenininho, mas é a parte dos dividendos. É, todo indivíduo tem um subsídio de 1.000 libras de dividendos recebido todo ano, dentro do ano fiscal. Acima disso, você vai pagar 8,75 até 50.000 libras de dividendos recebidos. Acima de 50 libras até 125.000 libras, você vai pagar 33,75 sobre os dividendos recebidos. É mais ou menos o mesmo gráfico que está acima,
Só que o que está acima é sobre o income, né? Por isso que é mais vantajoso você fazer a retirada dos dividendos, porque ali no, ah, na segunda bracket, que está pagando 40%, quando você pega em dividendos, você vai estar pagando 33,75. E quem ganha acima de 125 mil, na categoria de sole trader, vai pagar 45% de imposto. E fazendo a retirada dos dividendos, vai estar pagando 39,35%. Então, quase 6% a menos. É por isso que é bem mais vantajoso você optar para a empresa limitada e fazer as retiradas dos dividendos. Quando a sua empresa está tendo esse fluxo, né? Quando você já está passando ali dos 50 mil, é interessante. E, obviamente, que tem intenção de crescer, né? Não porque, às vezes, você ganhou aquele ano, porque era um ano, né? Que estava não sei, alguma coisa que você vende, então faturou bastante, mas talvez no próximo ano caia. Então, se é uma coisa sensacional, você tem que também prestar atenção, né? Agora eu vou, mas depois o negócio volta. Não, agora eu decidi que meu negócio não está indo bem, vou trabalhar de carteira assinada. Tem muitos detalhes para estar prestando atenção e tomar a decisão certa, né? Aqui, logo do lado direito, tem a parte das classificações dos National Insurance. Para quem é sole trader, eu coloquei todos eles aqui, mas aqui, para quem é sole trader, é o classe 1 e classe 2, que o classe 1 é 13,8% e o classe 2, 3,45 PIB por semana trabalhada. Encargos tributários para quem é limited company. Aqui, small profit, abaixo de 50 mil, você vai pagar 19%, e acima de 250 mil, você vai pagar 25%. Entre 50 mil e 250 mil libras de lucro, tem uma matemática que eu até tirei, que ela é bem complexa, mas é mais ou menos a cada 30 mil você vai pagar 1% a mais. Então, até chegar nos 25%, né? Que é quando você passa ali dos 250 mil. Uma empresa que ganha uns 100 mil, fatura uns 100 mil de lucro por ano, ela vai pagar mais ou menos os 22% de imposto sobre os 100 mil, né? Que seria o lucro. Aqui embaixo tem o mesmo gráfico dos dividendos, né? Que é a mesma taxa que eu já tinha falado ali. E a contribuição do National Insurance, porque quem tem funcionário registrado na empresa também precisa pagar o National Insurance, né? Então, se você tem um funcionário que ganha acima de 9.100 libras por ano, você tem que contribuir com 13%. Tudo que passar disso, 13%, você tem que contribuir como se fosse o FGTS dele, lá no Brasil, né? Que isso vai para a aposentadoria do estado dele e você é obrigado. Não tem como optar para não pagar isso. Da mesma forma, a pensão dele, pensão privada. Você tem que pagar 3%, é obrigado, quando o funcionário ganha acima de 9.100 por ano. E o funcionário também pode colocar nessa pensão 5%. Porém, o funcionário pode optar por não pagar a pensão dele. Mas já o empregador não pode optar por não pagar a pensão dele, é obrigado, tá bom? Então, por isso que Raina, e aqui como funcionário a gente entende só o employee, a gente não entende o self-employed, o contractor. você fala o empregador, né? Né, eu digo assim, o que a gente tem que pagar o insurance number da pessoa, do funcionário. Quando você diz funcionário, é só se a pessoa for registrada no payroll como employee. Isso. Sole trader que presta serviço para a gente como self-employed, a gente não tem que pagar nada disso, né, para ele. Não, não, é totalmente a responsabilidade deles. Inclusive, é importante, por exemplo, se vocês têm uma pessoa ajudando vocês na empresa limitada e ela presta serviço, né, talvez 10 horas por semana, e ela faz o invoice, pede para ela colocar, ou vocês mesmos colocam embaixo, que ela é totalmente responsável por pagar os impostos dela, entendeu? Isso tem que constar no invoice para ter certeza de que ela concordou com isso, até mesmo porque ela não está na folha de pagamento, não tem um contrato, né? Então, isso já elimina a obrigatoriedade de você ter que pagar qualquer coisa para ela. Mas ela tem que estar ciente para depois lá na frente não falar, mas eu não sabia que eu tinha que pagar isso, né?
Então, é importante, geralmente pede para colocar o número do TR e a pessoa só confirmar, I confirm que eu sou responsável de pagar minhas taxas by filing my self-assessment, tá bom? Aqui, considerações finais. A decisão entre ser um sole trader ou uma limited company depende de vários fatores, como o tamanho do negócio, nível de risco, objetivos de crescimento e as implicações fiscais, que é o que eu tinha falado, né? Se você é uma costureira, ou se você, não sei, é eletricista, é você, pronto, você não consegue ganhar mais do que aquilo, você não consegue fazer mais horas do que 45 horas por semana, né? Então, você sabe que seu faturamento anual é 40 mil. Então, para ele aumentar daquilo, vai ser pouco, porque você aumenta a sua hora a cada ano, né? Mas é muito pouco. Então, você já sabe que não vale a pena você ir para uma empresa limitada. Mas se tem intenção de crescer seu negócio, não, vou chamar mais um amigo e vamos colocar pessoas para trabalhar com a gente vai ficar captando clientes e vamos crescer o business, daí já tem que realmente ir para uma empresa limitada e não continuar ainda como sole trader, porque isso pode te trazer uma surpresa totalmente desagradável, ao ponto assim que não há o que fazer. Quando eu envio alguns clientes que vêm para mim dessa forma e que tem um fluxo, né, bem grande, e quando eu mando o imposto para eles, eles assustam. Não, mas então vamos abrir uma empresa limitada. Infelizmente, no HMRC, a Companies House não permite a gente enviar um imposto de uma empresa que abriu agora, porque o Companies House não deixa a gente abrir uma empresa retroativa. Ah, vamos falar que a gente abriu dia 5 de maio do ano passado. Isso não é permitido, não dá, justamente por isso, para evitar das pessoas, né, sonegar impostos. Não, infelizmente, você vai ter que pagar esse imposto e você teria que estar acompanhando como que está indo a sua empresa, como, quanto que você está faturando, quanto de imposto que você tem que pagar até o momento, né? Isso é possível fazer mantendo uma contabilidade organizada, o que entra, o que sai, que são as despesas, o que sobrou de lucro e você só multiplica pela porcentagem do que você tem que pagar. Se é 20%, pronto, sobrou 5 mil libras, vezes 20%, esse é o que eu tenho que pagar, já vou deixar guardado. Então, acompanhando, né, a performance financeira da sua empresa, você consegue entender e ver, tomar decisão, né, antecipada, não, realmente as coisas estão caminhando e eu vou pagar muito imposto, acho que está na hora de abrir uma empresa limitada. Ou se você também tem uma empresa limitada, e está ali perto de passar aquele do registro do VAT, que é 90 mil por ano, você tem parceria com um amigo, pede para ele abrir uma empresa no nome dele. Então, vamos desmembrar aqui a parceria, cada um tem uma empresa, para nenhuma das empresas ter que pagar esses 20% a mais de imposto, que é o VAT, de imposto, né? Porque muita gente implica quando você vem com a conta. Se você tem um business de jardinagem, aí você chega com um invoice, né? 100 libras mais 20%, 120. Ninguém vai querer, porque tem um outro jardineiro que vem, não, 100 libras. Então, pensando em não perder cliente, você tem que ver uma estratégia, né? O que que a gente pode fazer? Desmembra os dois, a sociedade, cada um tem o seu, para não ter que pagar esse imposto, né? Então, tem algumas estratégias legais que dá para fazer. Mas isso a gente consegue ver e tomar essa decisão quando a gente vai acompanhando o que está de fato acontecendo na empresa. Quando já passou, não tem o que fazer. E se o objetivo é começar com um pequeno negócio, com poucos custos iniciais e uma estrutura simples, ser sole trader pode ser a melhor opção, né? Eu sempre falo para quem está começando, começar como sole trader. Ao menos você já tem um negócio ali, algo que você está fechando grande, né? É, talvez uma exportação, um contrato de importação e exportação, uma coisa bem grande que não tem como, vai ser um contrato de 150 mil, 200 mil, então já vai direto para a empresa limitada. Mas se é um negócio que está começando devagarzinho, um passo de cada vez, por que não? E como sole trader e ver como que as coisas vão fluindo, né? Porque senão você vai ter custo ali com honorários contábeis, com taxas, com sistema, com site, e depois pode até se frustrar. E é isso. Terminei. Marina, eu tenho algumas perguntas assim que eu separei de dúvidas mais comuns que as Tá. meninas mandaram.
Aí, muita coisa você já respondeu, né? Mas Aham. se você pudesse explicar um pouquinho assim, o que que é o VAT, né? E quando é que a gente tem que pagar? O self-employed, o sole trader também tem que pagar ou é só a companhia limitada? Como que funciona essa questão? Só a empresa limitada que é obrigada a pagar o VAT, que é um tipo de imposto que ele é totalmente linkado para quem tem empresa limitada, né? Ele é um imposto sobre mercadoria circulada. O VAT, ele funciona de duas formas. Ou você paga ele voluntário, algumas pessoas registram como voluntário, porque eles compram muita coisa que tem VAT e o cliente final dele também é registrado no VAT. Então, ele cobrar esse VAT, o cliente dele vai pegar esse VAT de volta quando envia a contabilidade para o governo, né? Então, eles Uhum, não sofrem. Então, para eles é ok pagar, registrar no VAT de forma voluntária. A outra forma é quando você passa o faturamento de 90 mil. E esses 90 mil não é lucro, é que entrou de fato, não no business. Então, você é uhum. obrigado a pagar, se registrar no VAT e pagar 20% sobre tudo que você vende. Aí você tem que cobrar do seu cliente. Se você não cobrar do seu cliente, você vai ter que pagar do seu bolso. Entendi. E é sobre produtos e serviços. Isso, produtos e serviços. E isso pega muito, porque muita gente tem, né, business de construção, business de jardinagem, e os clientes deles não querem pagar VAT, porque são pessoas normais, não é uma empresa. Se eles estivessem prestando serviço para a empresa também tem VAT, então para eles é indiferente. Esse VAT você pega ele de volta Uhum, para quando você é registrado no VAT. uhum. Ah, então a gente pode tanto registrar voluntariamente, mas por que que alguém registraria voluntariamente? Porque os clientes dele finais, eles também são VAT registrado. Então, para eles, tipo assim, ele comprou um computador, ele não vai conseguir pegar esse VAT de volta do computador se ele não é registrado no VAT. Então, se ele compra Uhum, mercadoria, o aluguel dele também tem VAT, tudo que ele, as coisas dele, as mercadorias dele tem VAT, então ele só consegue pegar de volta se ele registrar no VAT. Aí por isso que tem que uhum. guardar os recibos com o número do VAT e tem que constar lá 20% do VAT. Ah, então faz parte assim mesmo de uma estratégia de negócio, né? Uma Tem que estratégia de analisar o negócio. negócio e ver se Sim. vale a pena ou não. Tá. É. Sobre ser obrigado ou não a ter contador aqui na Inglaterra. É, ou sole trader, ou qualquer configuração assim, tem alguma que seja obrigatória a gente ter um contador? Não, nenhuma delas. Não é obrigado. É, só que o Falar, viu? indivíduo é Eu não totalmente sei como as responsável. pessoas fazem sem, Hã? sinceramente. Eu não sei como as pessoas fazem sem um É, contador, porque é muito risco. é muito risco, é muito risco. Algumas pessoas fazem, e aí, quando percebem que fizeram merda ou recebem uma carta do governo, aí procuram um contador para arrumar. Aí tem que justificar, né, o que aconteceu, por que que fez aquilo, e aí é mais complicado, Hum, porque eles levam multa, então não quer pagar a multa, então já procura o contador depois que o negócio tá petecado, né? Lascado, né? É. Obrigada. E a última que eu queria te perguntar são sobre os records, né? O que que a gente tem enquanto, vamos supor, né? Uma das meninas resolve não ter contador, não pode investir agora. O que que elas precisam guardar de records para apresentar para a HMRC? Todos os recibos, todos mesmo. Pode ser do mais simples, um papel feito à mão, né? Porque como vocês não são registradas no VAT, não precisa ser aquela nota fiscal com o número do registro da empresa. É, mas assim, tudo que for pago, que é referente a uma despesa do business, por exemplo, você tem uma pessoa que faz sua página do Instagram no Brasil, ela, mas eu não sei fazer invoice. Então, assina um papel aí, eu prestei serviço, escreve em inglês, né? Para te falar pelo menos escrever em inglês, traduzir. Eu prestei serviço para fulana de tal, 2 meses fazendo Instagram, foi R$ 1.000, baseado, né, no mês que a gente está, o exchange rate estava esse valor, então ela me mandou 300 libras. É para garantir de que é genuíno, de que foi uma despesa do business, porque senão é muito fácil, né? Eu vou mandar dinheiro para uma amiga, para o meu pai, e vou falar que foi freelance, eu vou falar que foi, né, para arrumar meu site. Então, isso é bom ter essas coisas. E para guardar, você tem que guardar 5 anos para quem é sole trader e para quem é limited company, 6 anos. No sistema que a gente usa, dá para colocar os recibinhos lá, né?
e aí você não É o precisa guardar. QuickBooks, Mas, né? ainda assim não custa nada guardar, né? Uhum. E livro caixa, esse tipo de coisa, não tem aqui assim. É no QuickBooks. Tudo É lá faz dentro. no É lá dentro digital do mesmo. QuickBooks. Aham. Que lá são os lançamentos que a gente faz, né? O Hum. débito, o crédito. E se a pessoa não tiver nenhum software, ela vai ter que ter um livro Ela caixa vai. físico. Na verdade, ela vai ter que fazer no spreadsheet, né? Que É é o no que Excel. muita gente não tem muita, sabe, knowledge de como fazer, porque você tem que colocar as despesas de um lado, do outro, débito, crédito, fazer o relatório, fazer o balance sheet, fazer o relatório do profit and loss. Então, se você não domina da contabilidade, você vai ficar perdido sobre o que são esses relatórios, né? Quais as contas do profit and loss, quais as contas do balance sheet. Um Uhum. computador, uma moto que você compra, um carro, muitos clientes falam, não, mas que são sole trader, eu comprei esse carro, foi 15 mil, coloca aí, porque vai bater no meu imposto. Não, eu não posso colocar um carro, um computador, uma moto, um telefone como uma despesa direta. Ele é um ativo, eu tenho que depreciar ele ao longo de 5 anos. Então, a cada 5 anos, daqui a 5 anos, ele não vai valer mais esse valor. A gente vai colocando proporcional da despesa ao longo dos 5 anos, menos o valor que ele vai custar daqui a 5 anos. Então, por lei, não posso colocar, foi 15 mil. Então, se a pessoa Entendi. não souber fazer isso, ela vai ficar perdida, vai fazer errado, vai colocar como uma despesa, sendo que não é uma despesa. Faz todo sentido mesmo. Aí lança errado e depois tem que até, às vezes, até pagar uma multa, alguma coisa assim. Exatamente, pagar uma multa. Porque Meninas, essas alguém coisas tem. chamam a atenção deles, né? Fala, mas como assim? Uma despesa aqui de 15 mil de um carro. Tá errado. Sobre, uma dúvida que eu fiquei foi com relação aos dividendos, isso até aplicando para minha própria empresa, né? Quando, igual eu tenho a empresa limitada, aí eu pago o imposto da empresa, mas eu, enquanto sole trader, que presto o serviço para a minha própria empresa, eu vou pagar os impostos sobre os meus dividendos, correto? Isso, E isso aí eu mesmo. pago Porque você como é a diretora da self-employed. empresa. Aí tudo, ou você se coloca com um salário pequeno de 700 libras por mês e você faz a retirada do que você precisa, né? Um exemplo, você precisa de 2.000 libras para viver. Você se coloca no salário de 700 libras, onde você não vai pagar imposto, nem você, nem a empresa, aqueles National Insurance não vai pagar, porque você vai ficar ali abaixo de 9.000. E o que você precisa, a diferença, né? 1.300 para complementar o que você precisa para sobrevivência. Você faz a retirada como dividendos, que aí você vai pagar 8,75. Então, você não vai pagar imposto sobre o seu salário, você vai pagar imposto só sobre os dividendos, Hum. entendeu? Em vez de pagar os 20% ali como self-employed. Ah, aí então eu. Não, peraí, deixa eu esclarecer. Se eu me registro como funcionária da minha empresa ganhando só 700, aí eu não pago imposto, nem insurance number, nem nada. Nada, porque você está ali ganhando 9.000 por ano, né? Então, até Entendi. 9.000, você tem um subsídio de 12.570. Uhum. Mas para pagar o National Insurance, você já se classifica para pagar acima de 9.000. Hum, Se você não quer pagar nenhum tipo de imposto, eu falo que 750 por mês é o limite ali, o né? limite. Porque a empresa Mas é aí, sua, você não quer pagar um National Insurance para você, porque você mesmo é a dona da empresa, entendeu? Você quer eliminar os hum, custos, os gastos, correto? entendi. Mas aí se eu quiser me registrar e pegar dividendos para fazer retiradas maiores, porque tem como eu ser employee e retirar dividendos ao Tem, mesmo tempo? tem, Ah, tem. entendi. Por isso que o self-employed, o sole trader, quem tem empresa, a gente não deve desligar ele, não deve fechar ele, porque ele é a mesma coisa. Quando você vai fazer declaração de imposto de renda, você tem que informar que teve retirada de dividendos, né? Alguns clientes falam, mas eu não sou mais self-employed, então tem que fechar isso. Não, você é diretor e eu preciso informar que você fez retirada de 10.000 de dividendos. Ou até mesmo se você veio uma herança do Brasil de 50 mil reais, eu tenho que informar, tenho que pagar imposto sobre essa herança. Uhum. Você investe em criptomoeda, aí retirou o dinheiro do criptomoeda lá nos Estados Unidos, também tem que pagar o imposto Então, mesmo abrindo a Limited Company, a gente deixa o sole trader ativo. ativo, isso mesmo.
entendi. Self-employed é o E self-employed e a declaração, né, o self-assessment, onde você declara. isso então dá uma bitributação, porque eu pago ali sobre o que a empresa ganha e os dividendos eu também pago. Pago imposto duas vezes, É, paga imposto duas vezes. Só porque que ele não assim, a abate, empresa é né? só sua, né? Se você tivesse um outro sócio, meio que o imposto seria distribuído entre as duas, né? A despesa. Entendi. Olha, tem que analisar isso até para por sócio, né? É. Meninas, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar que a Maína está aqui. Normalmente elas são super tímidas, ficam só caladinhas. Maína, bom, pelo Elas menos a são minha, daqui, todas daqui de Londres? sim, a maioria está aqui em Londres, sim. Obrigada. Aí, Obrigada eu, Carol, por ter ficado aqui até agora com a gente. a Marcela ficou aqui com a gente também. Bom, Maíra, Obrigada, então eu quero te Marcela. agradecer muito a sua disponibilidade por vir aqui compartilhar seu conhecimento com os membros, né, da minha comunidade. A aula vai ficar gravada para eles assistirem depois lá na plataforma. E, pessoal, a Maíra é a contadora, minha contadora pessoal, contadora da VM também, é a contadora da minha confiança que eu indico, tá? Então, fiquem à vontade para buscarem ela aí no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Maíra? MM Accountancy. Accountancy, Isso. e depois, se vocês quiserem o contato dela direto, vocês me perguntem que eu passo o telefone dela para vocês, tá bom? Muito obrigada, Maína. Meninas, muito obrigada mesmo por me assistir aí. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, tem algumas coisinhas que eu posto lá. Esses dias eu dei uma parada, mas estou voltando de novo, é muita coisa. Essa Muita época agora de informação. férias, a gente só quer aproveitar. É isso mesmo. Um beijo, menina. Obrigada e bom final de Obrigada semana para vocês. Tchau, para você tchau. também. Tchau, tchau.